Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Como que está o áudio? O áudio está ok? Boa noite. Tudo bem, Juliana? Aguardar o nosso convidado entrar na sala para a gente bater um papo sobre a atual conjuntura política do nosso país, como que isso influencia na nossa vida, né, no dia a dia. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa Deixa noite, eu arrumar Leonel. aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Então, vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Claro. Você me ouve bem? Eu tô ouvindo. Beleza. Pessoal, vocês estão ouvindo o áudio do Leonel? Tá tudo ok? Deixa eu aumentar Puder aqui um pouco o volume, dar um pode ser que retorno. ajude. Parece que tá ok. Tudo bem. Que bom. Então, Leonel, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, você nesse momento complicado que a gente anda vivendo, né, nesse contexto de pandemia, coronavírus, crise social, econômica, política, nossa democracia em perigo, conflitos raciais nos Estados Unidos, manifestações contra o racismo no mundo inteiro, né? Então, eu gostaria que você pudesse, já de início, né, dar uma palavrinha para a gente sobre esse momento, né, sobre o nosso regime, né, a nossa democracia. Tá com a palavra. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. É muito bom estar falando com você, com todo mundo que está nos acompanhando sobre esse momento difícil, histórico que a gente está vivendo. Tem uma piada ótima que as pessoas preferem estudar os momentos históricos e não vivê-los, porque vivê-los é Sim, muito mais difícil. com E certeza, é né? isso, e é isso mesmo. Bom, eu acho que nós estamos num momento de profunda transformação social, sobretudo nos Estados Unidos, que você vê um grito de basta, de chega. Os Estados Unidos sempre têm um problema, sempre tiveram um problema muito grande por conta da questão racial dele, sempre foi muito presente. A nossa escravidão acabou há mais de um século e nós ainda temos o racismo presente no nosso dia a Sim, dia. Nos Estados Unidos e em países como a África do Sul, por exemplo, esse sentimento é muito pior. É muito mais presente porque lá acabou, aspas, há muito menos tempo do que aqui. Nós ainda temos aquela falsa cordialidade, enfim, o pessoal está falando que está dando eco, eu não sei como fazer. Espera aí. acho que o seu microfone, Talvez assim melhorou, será? para mim tá Eu ok. tirei o fone, deixei só o áudio do celular. Não sei se Como é melhorou. que tá, pessoal? Tá bom o áudio? Tem muita gente falando que estava dando eco.
Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouco mais para cá. Esse é o meu. Bom, então, em todo caso, é isso. Então, em países como os Estados Unidos e África do Sul, a situação é muito pior, porque o racismo lá ainda é muito presente. Aqui também é, mas lá muito mais. E, assim, você teve já manifestações antirracistas na década de 60, sobretudo após a morte do Martin Luther King, e a gente está revendo esses protestos agora, no caso de George Floyd, que é o paralelo histórico que eles fazem. Então, eu acho que é um momento que nós temos que pensar, sobretudo, sempre olhando para frente. É uma pauta progressista que está se impondo e eu vou abaixar o Leonel, som me porque parece que o continuam seu... falando que está dando eco. Você tá vendo, né? Eu não sei como... Será que melhorou? É que pra mim Eu tá ótimo, abaixei o né? som, Agora... mas eu não sei se eu Ah, consigo te melhorou. ouvir. Agora eu vou ter que colocar o fone. Espera aí, problemas técnicos comuns em lives, isso acontece. É a primeira live do Leonel no Instagram, né, Leonel? Eu ainda apanho. Não sei se melhorou. Para mim, ainda estou ouvindo o retorno de eco aqui ainda. Não sei mesmo. Bom, Como que tá o áudio? o seu áudio tá bom. Eu acho que é o meu que está dando Sim, né? eco. Não sei por quê. Deixa eu ver se é alguma configuração do meu celular. Peraí. Ah, não, tá falando que tá ok, parou, tá tudo bem. Bom, beleza. Acho que dá pra continuar. Então, eu vou baixar mais o som, porque pode ser isso. E eu acho que assim eu Sim. consigo te ouvir, mesmo que baixando. Bom, eu acho que é isso. Então, nós estamos vivendo um momento de... Eu não digo de ruptura, mas é um momento de análise muito profunda e de observação do que está acontecendo no mundo, sobretudo no que diz respeito a essa pauta racial. Os Estados Unidos têm um problema muito grave. Até pouquíssimo tempo atrás, negros e brancos não poderiam estar no mesmo espaço, não poderiam ocupar os mesmos ônibus, não poderiam beber no mesmo bebedouro. Tem uma imagem muito forte que eu já vi no Facebook e em algumas outras redes sociais, de um branco bebendo no bebedouro, um outro bebedouro reservado para uma pessoa negra. Isso é muito chocante e não aconteceu há um século atrás. Nós estamos falando de poucas décadas atrás da que a gente está vivendo hoje. Então, essa situação, ela de em algum momento, isso ia explodir, porque a sociedade, não só a estadunidense, mas a brasileira também, se tornou uma panela de pressão efervescente, assim, em algum momento Sim, isso vai explodir. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Nós estamos com sentimentos muito represados em relação ao governo, não só ao governo, mas em relação à crise que a gente está vivendo em função da pandemia, que é uma crise que ela não é só de saúde pública, ela sim, com impacta a certeza. economia, ela impacta a sociedade, é uma crise de saúde econômica e social, sobretudo. Nós temos um governo que é especialista em fabricar crises. Eu acho que a única função que eles têm hoje é a fabricação de crises. Nunca vi um governo tão fabricador de crises igual esse que a gente está tendo, infelizmente. Então você tem um sentimento de cansaço, de raiva, talvez. Raiva não diria tanto, indignação talvez seja a palavra correta. Um sentimento de indignação muito presente, não só aqui no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas em diversos países do mundo. O capitalismo é muito cruel, a gente sabe disso. E em momentos de crise, como a pandemia, essa crueldade do capitalismo fica ainda mais presente. Quando as pessoas vão às ruas e quebram vidraças de banco, saqueiam lojas, é um sentimento de que aquelas pessoas gostariam de poder consumir determinados produtos, determinados serviços, e não podem, por conta da desigualdade que existe. Sobretudo quando quebra vidraça de banco. Todo mundo fica pensando, por que quebrar vidraça de banco? É uma resposta de uma sociedade insatisfeita com o momento econômico, sobretudo, que nós estamos vivendo. Sim. Leonel, em específico, o nosso caso, a gente sabe que os Estados Unidos estão vivendo o momento deles, né? Lá é um Sim, governo totalmente diferente, em que pese em ser dois
dois loucos, vamos dizer assim, né? Mas tem muita diferença entre Trump e Bolsonaro, né? E nesse sentido, essas manifestações nesse momento não seria de uma certa forma benéfico para o plano do Bolsonaro, que está bem aí escancarado, né? Não seria, no caso, armadilhas para a sociedade? No sentido de forçar crises e no sentido de forçar uma intervenção, né? Usar esse argumento, né? O argumento das manifestações, né? Para gerar uma crise ainda maior institucional e tentar impor um novo regime, né? Você consegue ver dessa forma? Eu entendo a sua preocupação, que é também a minha. Eu acho que nós vivemos um momento em que, para derrotar o que está imposto, o que está posto, é preciso inteligência. Nós não estamos vivendo um momento de democracia plena no Brasil. Nós não somos ainda um regime de exceção. Nós não somos ainda uma autocracia. Nós não somos ainda um regime ditatorial que censura, que amordaça, que tortura. Nós ainda não estamos nessa parte. Mas nós estamos, a cada dia que passa, perdendo mais a qualidade da nossa democracia. Então, nós dormimos e acordamos num país democrático. Ainda assim, você tem acenos, movimentos no sentido contrário. Nós temos um presidente da República que tem ao seu redor figuras que são viúvas do regime militar de 64, personificadas talvez na imagem do general Augusto Heleno. Ele é uma viúva da ditadura escancarada. Não só ele, como o próprio presidente quando ele vai na tribuna da Câmara dos Deputados, no impeachment da ex-presidente Dilma, e faz uma ode ao coronel Brilhante Ustra, ao general Brilhante Ustra, ele claramente deixa claro o seu amor, a sua fixação por aquele momento histórico que é para nós terrível. Então, assim, eu não vejo, no caso brasileiro, que nós teremos tanques de guerra nas ruas. Não acho que o golpe que se avizinha ou que as pessoas acreditam que possa vir a acontecer seja um golpe clássico daquele de 64. Não é isso hoje que se faz. Com exceção do que aconteceu na Bolívia, que teve a participação das Forças Armadas, acho muito difícil que aquilo aconteça no Brasil. Como é que você deteriora uma democracia hoje em dia? É por dentro. Você descredibiliza as instituições, você corrói a democracia como se fosse um cupim. Ela vem de dentro para fora e aquela democracia fica oca, com uma espécie de aparelhamento do Estado, em certo sentido. Então, assim, não esperem tanques de guerra nas ruas. Acho muito difícil que isso aconteça. Agora, nós temos um governo hoje com mais militares, sobretudo na reserva, porque os da ativa não poderiam assumir os postos que assumem, com exceção, é claro, dos ministros militares, do ministro da Defesa, etc. e tal. Mas você tem um executivo aparelhado pelos militares. Isso é muito ruim, porque na responsabilização da crise, essa responsabilidade cai no colo do presidente, mas também das Forças Armadas. Então é uma ilusão você imaginar que as Forças Armadas vão sair imunes, que a imagem delas não vai sair arranhada dessa crise toda que nós estamos vivendo. Então, assim, sobre as manifestações, que foi a pergunta que você me fez, eu fiz um floreio aqui antes de responder, eu acho que nós precisamos de inteligência. O que o Bolsonaro espera, porque ele precisa se legitimar no poder através de crises, que é só assim que ele consegue, que é um líder com o perfil dele, autoritário, egoísta. Eu falo que nós já tivemos presidentes bons e ruins no Brasil. Agora a gente tem um presidente que é mau. Isso é muito perigoso. Então, ele precisa de crises. Não, ele é mau, ele não tem coração. Ele não fez um aceno para as famílias vítimas da Covid-19. Ele não foi... ele não precisava ter visitado o hospital, porque é uma questão de risco, mas ele não foi visitar estados em que a situação está complicada. A União, todo mundo sabe que quem tem dinheiro nesse país é a União, não são os estados e municípios. Ele terceiriza responsabilidades. Hoje teve um episódio no Palácio do Planalto
em que ele expulsou, entre aspas, uma apoiadora, entre aspas, porque ela criticou a atitude dele. Então, assim, ele é um líder de perfil autocrático, autoritário. Ele vem das bases, ele tem uma educação, uma origem muito autoritária. E ele vem do centrão. Quem vem do centrão sempre volta ao centrão, que é o que a gente está percebendo hoje em dia. Sim, Leonel, então, fazendo uma análise assim, digamos que ele se aproveitou, né, de todas desses instrumentos democráticos, né, a eleição, né, o voto, e fez toda uma política, né, um novo discurso de uma nova política, né, e de uma certa forma ele acabou enganando muita gente, né, e isso aí, assim, para muita gente estava escancarado que ele não era aquela pessoa que ele estava se passando durante a eleição. Porque quem conhece Bolsonaro antes sabe que o Bolsonaro sempre foi essa pessoa que ele agora está escancarado, né? E digamos que essa subversão da democracia, né, que ele se utiliza de forma lenta, quase que inabalável, assim, as pessoas quase que não percebem. Você não acha que quando a gente acordar pode ser tarde demais, não? Acho sim. Eu acho que as instituições não respondem à altura e na velocidade que a gente precisava, que a gente precisa, aos ataques que ele faz à democracia, sobretudo todo domingo, que tem aquela manifestação na porta do Palácio do Planalto, etc. e tal. Mas, assim, é uma questão muito... Não é nenhum problema nosso, assim. Nós vivemos na era digital em que você, para convocar uma manifestação, basta um clique. Os Estados Unidos é o maior exemplo disso hoje em dia. E as instituições têm todo um rito burocrático, lento. Eu costumo dizer que a sociedade é digital, mas as instituições são analógicas ainda. Então demora para dar essa resposta na velocidade em que as pessoas esperam. Um processo de impeachment, que todo mundo sugere ou aventa, é um processo lento também. Ele não é um processo rápido. Você tem o presidente da Câmara dos Deputados tem que autorizar esse processo, ele vai para uma comissão, o presidente tem todo o direito do contraditório e ampla defesa, ele tem todo um debate, ele precisa de quórum para poder, para esse processo ser aberto, depois ele vai ser julgado no Senado, demora. A gente teve uma experiência de impeachment agora, há pouco tempo, com a presidenta Dilma. É um processo longo, é um processo traumático para a nossa democracia. Todo o processo de impeachment é traumático. Só que a nossa democracia, ela é ótima. Ela já estreou em 89 como presidente. Logo depois, olha lá, olha o Collor já testando as instituições e testando a ferramenta impeachment. Então, inclusive hoje, o governador do Rio de Janeiro teve o seu processo de impeachment aberto, autorizado. Eu confesso que eu só vi a manchete, mas então nós temos 2 estados brasileiros com processo de impeachment em andamento, Rio de Janeiro e Amazonas. Isso é inédito no Brasil, porque geralmente os governadores, até pela nossa história política, do poder local ser muito forte, governadores são eleitos com uma ampla maioria na Assembleia Legislativa. Então, Amazonas e Rio de Janeiro estão aí um ponto fora da curva. Eu te confesso que eu não imaginei que eu veria um governador, salvo-se por uma questão escandalosa de repercussão nacional, de alguma coisa gravíssima, o governador perdeu o cargo por impeachment em Assembleia Legislativa. Assim como o prefeito não perde cargo no Legislativo Municipal. É muito difícil isso acontecer. Então, assim, o que eu estava dizendo é o seguinte, as instituições são analógicas ainda. É um processo longo. Para o Supremo Tribunal Federal julgar o afastamento do presidente também são muitos passos. Envolve a PGR, envolve uma longa investigação. Também precisa do apoio da Câmara dos Deputados. A Câmara precisa autorizar que o Supremo investigue o presidente. Então, não é fácil e não é rápido. As pessoas querem uma resposta muito rápida para os seus anseios. Não é rápido do ponto de vista econômico e não é rápido do ponto de vista político. Então, assim, eu entendo a preocupação das pessoas, eu também fico muito preocupado com o que tem acontecido no Brasil. Ele espera que as manifestações anti-governo criem baderna, criem uma instabilidade, um caos social realmente, porque ele é um agente do caos. Ele é um porta-bandeira cuja bandeira dele é o caos. Ele só se justifica no poder... Ele depende do caos, né, para poder governar. Sim, porque, veja bem, ele não tem apoio político.
ou não tinha, agora ele já tem, enquanto, né? por conta do Centrão, Sim. porque o Centrão já entrou na jogada e já está salvando ele de algumas coisas, embora o termômetro. De uma Nós certa vamos sentir forma, agora. eu acredito que até o impeachment estava sendo segurado, né, guardado lá na gaveta, porque ele ainda não tinha esse apoio. Mas eu acho que na medida em que ele conseguir esse apoio, libera para votar o impeachment. Ou não, ou não. Ou o impeachment fica quieto. Lembrando que o Ou nem Rodrigo vai em Maia. votação, né? O Rodrigo Maia termina o mandato dele agora em fevereiro do ano que vem. Então todo mundo espera que o grande finale do Rodrigo Maia, que o último gesto, que a última ação dele seja pautar o Seja impeachment. o impeachment. Só que nenhum presidente da Câmara pauta um impeachment perdedor. O Eduardo Cunha pautou o impeachment da Dilma porque ele sabia Eu que o sabia, impeachment ia com passar. certeza. Então, naquele momento, ele tinha certeza de que se ele pautasse o impeachment, o presidente caía, foi o que aconteceu. Rodrigo Maia sabe que existe uma parcela da sociedade brasileira que é fiel ao presidente, cerca de 30%, hoje menos do que já foi antigamente, e tem caído, o apoio a ele tem caído bastante, e cada vez mais que o apoio dele se deteriora, mais refém dos radicais ele fica. Com uma pauta mais bélica ele fica, porque é a galera que fica próxima dele. Agora, o que eu sinto muita falta mesmo é de o Congresso Nacional exercer as suas funções de fiscalização e controle, são as instituições como o Supremo Tribunal Federal também fazer esse sistema de freios e contrapesos contra o Executivo, que o Executivo não é, nem nunca foi o poder principal da República, todo mundo sabe disso, pelo menos em democracias. O Legislativo sempre é o poder primordial. Porque se um presidente cai, se acontece alguma coisa, é no Legislativo que uma nação se reergue. Sim. E o legislativo tem que ser plural, porque a espinha dorsal da democracia é justamente o pluralismo político. É você colocar nas arenas de decisão de poder quem tem maioria, e quem tem maioria governa, mas garantir os espaços da minoria também. O problema do Bolsonaro é que justamente ele não tem essa maioria, agora, embora ele esteja tentando construir, mas ele quer calar as minorias. Isso ainda não foi feito, nós ainda temos instituições funcionando. Não digo que plenamente, porque, como eu te falei, eu sinto falta desse controle um pouco mais efetivo. Eu achei um absurdo o ministro da Saúde fazer aquela palhaçada com os números de mortes e o presidente da Câmara vier e falar assim, mas outros veículos vão fazer isso. Cabe ao presidente da Câmara e ao Congresso cobrar que o governo faça o que tem que ser feito, com transparência, com lisura. Eu fiquei muito incomodado com aquilo. E, ao mesmo tempo, me parece que o presidente da República tem um apoio mais forte junto ao presidente do Senado, do senador Davi Alcolumbre. Me parece que eles são um pouco mais próximos. O Rodrigo Maia não tanto. Já há algumas divergências públicas. Mas, isso que você me falou... O Rodrigo Maia é do Centrão, né? Não, mas aí, justamente, isso que eu queria entrar. Por que, embora o presidente não tenha apoio, por que tudo que o presidente manda para a Câmara vota? Algumas MPs caducam, etc. e tal, mas a grande maioria das pautas que o governo manda, sobretudo a pauta fiscal, que conta você cortar salário de servidor, você reduzir os gastos da República, etc. e tal, você flexibilizar a legislação trabalhista. Por que tudo isso passa? Passa porque quando nós elegemos em 2018 o Bolsonaro, nós elegemos um Congresso reformista, um Congresso com uma pauta fiscal muito forte. Então, tudo que for mandado para lá, para reduzir gastos, para flexibilizar a legislação trabalhista, para prejudicar a parte mais fraca da corda, tentando ser um pouco mais, usando um pouco mais de metáfora, isso vai passar porque o nosso Congresso hoje, ele é conservador nos costumes e liberal na economia. Foi isso que nós elegemos em 2018. Sim, eu acredito que muita gente foi enganada, né? Na verdade, tem-se uma representação no Congresso que não corresponde verdadeiramente à representação da sociedade em si, né? Digamos que seja a eleição da fake news, vamos dizer assim. Porque muita gente foi eleita para combater uma coisa e a gente sabe que a maioria dessas pessoas não combatia, na verdade praticava, né? A questão da corrupção, né? Muita gente se intitulou como novo,
vários partidos mudando de nome, né, sendo os mesmos partidos e as mesmas pessoas, tudo no sentido de causar uma falsa renovação, né? Eu acho que tudo isso prejudicou muito a nossa democracia, né? A nossa democracia que é representativa, já não era representativa de verdade e nesse momento agora é que não está realmente representada, né? A gente tem lá um congresso que é totalmente empresários, né? É totalmente do lado dos bancos, da elite, né? E a gente sabe que a elite brasileira é uma elite que não gosta do Brasil, né? Que é diferente dos outros países de extrema direita, que capitalistas como os Estados Unidos, né? Acho que acredito que a diferença é essa. A elite daqui ela não gosta do Brasil, então ela faz com que tudo para prejudicar o país, né? Diferentemente das outras. E, assim, essa criminalização da política, né? A gente teve uma judicialização da política, né? Eu acho que isso também não é muito bom, né? Eu acho que tem que ter independência. Você estava falando daquele controle que o judiciário tem que fazer para o executivo. Eu acredito que nesse momento está sendo essencial, né? Eu acho que é o que mais tem funcionado para controlar o governo Bolsonaro tem sido o judiciário, mas eu não acho que seja bom essa questão de politizar o judiciário, né? A gente vê ministros dando palpites políticos, se intrometendo na política, eu acho que isso também não é muito bom e não contribui para uma democracia verdadeiramente representativa, democrática. E nessa questão de negar a política, né, que é o que está na cabeça das pessoas, essa negação da política, de que política não é bom, eu diria que até uma demonização da política, né, o quanto isso tem de prejudicar, né, o nosso regime democrático e as próximas eleições. Gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Eu acho que o que mais expressa esse sentimento de demonização da política, é o sentido que, se você parar para pensar, o presidente da República hoje não é filiado a nenhum partido. Sim. Eu acho que esse é o exemplo claríssimo de onde nós chegamos. E a questão política brasileira virou terra arrasada no sentido que você não tem mais um centro, alguém moderado ali para poder fazer a interlocução necessária entre os dois polos, que são, que a gente chama de direita e esquerda, cada um deles com as suas nuances. Sobre o que você falou da eleição da mentira, eu só queria fazer um retrato muito rápido, histórico. O Bolsonaro ganhou as eleições com a mesma desculpa que o Jânio ganhou as eleições em 60. O Jânio tinha varre, vassourinha, varre a bandalheira, que era contra a corrupção, e o Bolsonaro a mesma coisa. É levado a uma potência maior por conta do Deus acima de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele ainda coloca uma coisa meio messiânica. Ministro, né? Sim, coloca uma coisa meio messiânica na candidatura dele. Ele tendo o sobrenome de Messias. Eu vi o deputado Marco Feliciano uma vez colocar no Twitter dele que nós passamos por uma revolução conservadora. Assim, as pessoas veem o Bolsonaro como uma espécie de Deus. Eu não digo santo porque me parece que a maioria são de pessoas que não acreditam em santos. Mas é como se fosse uma reencarnação de alguma coisa que veio para mudar o Brasil. Esse é um problema do nosso eleitor. O nosso eleitor é muito personalista. Nós já tivemos o pai dos pobres, que foi Getúlio. Nós já tivemos a mãe do Brasil, que foi a Dilma. Agora nós temos o mito. Toda essa personalização exacerbada da política é ruim, porque a pessoa se sobrepõe à instituição. Isso é péssimo para qualquer país, para qualquer democracia do mundo. E o Bolsonaro, tendo na cabeça dele que ele pensa, poxa, eu sou adorado por essa gente, eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Quando ele chega na República, na presidência da República, a presidência da República é uma instituição. Ele precisa respeitar os limites daquela instituição, os limites estabelecidos para aquele poder. Só que, como algumas pessoas já disseram, ele me parece não ter a grandeza necessária para ocupar o cargo de presidente da República. Isso é muito perigoso. A instituição sempre tem que ser maior que a figura que ocupa o cargo. Sempre. Isso vale para a presidência da República, para o governo de Estado, Câmara dos Deputados, Senado Federal, qualquer instituição. Ministro do Supremo também não é Deus. Existe um Conselho Nacional de Justiça que pode julgar os atos do ministro. Então, todo mundo pensa que o ministro do Supremo não pode fazer tudo e que não acontece nada. Não é assim. Todas as instituições têm os seus mecanismos e as suas ferramentas de controle.
que nós temos no Brasil, infelizmente, e desde da República Velha, é um patrimonialismo muito forte. Ele é mais forte no interior do país, onde o público se mistura com o privado. Agora, na presidência da República, que deveria dar o exemplo de institucionalidade forte, de independência, de impessoalidade, nós estamos vendo justamente o oposto. Existe um núcleo familiar do presidente que é incontrolável. Isso é péssimo para a democracia brasileira. Eu realmente fico muito preocupado. E essa demonização da política, eu sempre tenho muito medo quando alguém fala assim, que se lança candidato. Eu sou um outsider, eu nunca precisei de política. Você precisa chegar lá no parlamento, onde você quiser chegar, sabendo o mínimo de administração pública, sabendo o mínimo, saber negociar com as pessoas, ter um temperamento de bombeiro, de apagar a crise, de diálogo. Você precisa de diálogo. Esse diálogo não precisa ser feito de maneira espúria. Não precisa. Todo mundo fala, mas a gente precisa acabar com o toma lá da cá. Todas as democracias do mundo, e eu cito como exemplo, Alemanha, Portugal, Espanha, todas. Você faz uma coalizão junto com partidos que são aliados ao seu governo e você entrega cargos, ministérios. Por exemplo, na Alemanha, os verdes apoiam a Angela Merkel. Eu não sei se ela fez isso, mas não me parece escandaloso ela entregar no Ministério do Meio Ambiente, ou que for equivalente, lá aos verdes, sendo que eles têm essa pauta de proteção ambiental, às vezes tem até um corpo técnico muito qualificado. Não há problema em relação a isso. O que você não pode é demonizar, né, essa atitude. Sim, que quando você demoniza geralmente, assim, para todo mundo, generalizadamente, nem sei se essa palavra existe, mas enfim, é muito ruim, porque as pessoas já olham para a política com desconfiança. Há uma descrença dos partidos políticos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Aqui no Brasil, eu acho que ainda é um pouco pior, porque olha como é difícil você governar um país. O Brasil é uma república presidencialista, bicameral, tem um Congresso bicameral, sendo que a Câmara representa o povo e o Senado representa os entes da federação. Só que todo mundo fala, o Senado é a casa revisora. Não, o Senado também inicia projetos de lei, não necessariamente é revisora. Então, depende do ponto de vista. Então, você tem que ter uma capacidade de diálogo com a Câmara, que tem seus interesses populares, cujos interesses podem ser barrados no Senado, em favor da federação, porque alguns interesses do povo, porventura, não podem ser interesses da federação, podem não vir a ser. Então, imagina, você precisa ter uma capacidade de transitar por todos os meios, por todas as ideologias, porque nós temos, dentro desse parlamento que é bicameral, nós temos uma hiperfragmentação de partidos políticos. Você não tem mais um partido dominante com cento e tantas cadeiras no nosso parlamento de 513. Verdade, 513. Se eu tivesse cento e algumas cadeiras, ainda ia ser pouco. Acho que o maior partido hoje da Câmara, se não me engano, tem menos de 60, 54, 55. Sim, 53, se eu não me engano. 53, eu estava com esse número, mas eu também fiquei na dúvida, eu acho que é isso mesmo. Mas então, assim, quem governa com 53? Vamos supor que o partido do presidente tem 53 cadeiras. Não tem como, são 513. Então, e ele, assim, o presidente teve uma capacidade ainda maior, que ele tinha um partido com 50 e poucos eleitos, ele rachou o partido, sendo que 20 alguma coisa ficaram com ele e os outros foram embora. O partido que ele quis lançar não saiu do papel e não saiu. E ele agradeceu que não tenha saído, porque aí ele teria que dar a cara dele a tapa nas eleições municipais, coisa que ele não queria fazer e não vai fazer. Então, todo candidato que tentar atrelar a imagem dele à do presidente, primeiro vai sofrer um desgaste muito grande, porque a imagem do presidente está muito arranhada, e a tendência é de queda da aprovação dele, tanto pessoal quanto do governo, e vai cair do cavalo, porque ele já disse que não vai se meter em eleição municipal. Ele está de olho nas eleições gerais de 2022. Aliás, é só nisso que ele pensa, me parece, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Ele só pensa em eleição. Sendo que ainda temos muito pela frente até chegar lá. Então, é um problema muito grave. Então, você tem uma terra arrasada do ponto de vista moderado, você tem dois polos que são irreconciliáveis. Então, eu acredito que isso o Brasil perde demais. Com todo respeito à história que o Partido dos Trabalhadores pode vir a ter, eu acredito que não é alternativa no momento para suceder o Bolsonaro do campo da oposição. Se for que seja através da construção de uma frente democrática bastante ampla, com todos os partidos, não apenas da centro-esquerda ou do campo progressista, mas também do pessoal de centro mesmo, mais moderado. Eu falo do PSDB, sim, talvez do PSB,
PDT, esses partidos do centro, que também, olha, a gente volta lá atrás, a gente tem um Congresso bicameral super fragmentado e que dentro dos partidos ainda existem bancadas internas que não conversam entre si. Praticamente, Letícia, o presidente tem que dialogar de um por um. Cada matéria que ele manda para lá, ele tem que sair ligando de deputado para deputado, de senador para senador, porque você tem 25 líderes na Câmara, quase 20 líderes no Senado. Se juntar todo mundo numa mesa, você não consegue dialogar com ninguém. A gente está numa situação muito complicada do ponto de vista da governabilidade. E o presidente não tem governabilidade, não tinha, está tentando conquistar, ainda não conquistou. Eu acredito que vai conquistar, mas é um apoio muito tênue. Ele não é um apoio, ele é um apoio condicionado. Comprado, se a situação né? do presidente piorar, sim, se a situação do presidente piorar, eles pulam fora do barco na mesma hora. Com certeza. Então, a gente está vivendo uma situação bastante complicada. Aí você tem, quando a gente fala em impeachment, na linha de sucessão, um general. O partido dele não tem um deputado sequer. Ele parece ser mais inteligente, e realmente é. Ele parece ser mais polido, e realmente é. Ele parece ter um trato melhor com a imprensa, e realmente tem. Mas, é uma opinião muito pessoal minha. Eu tenho mais medo dele do que do presidente. Porque, se a gente falar em intervenção militar, as Forças Armadas não comprariam o custo de um golpe, e a palavra a ser usada é essa, em favor de um capitão que foi expulso, irresponsável, que tem os trejeitos meio malucos. Agora, o general Mourão, não. Ele é uma pessoa mais fria, mais centrada, né? Outro cenário, mais inteligente, sabe, não digo governar, mas ele sabe liderar. Então, ele já é uma coisa mais orquestrada. Então, ele hoje é muito mais perigoso para a democracia do que o presidente Bolsonaro. Basta ler os artigos que ele publica uma vez por semana, com certeza. 2 de uma vez, que ele tem uma retórica idêntica do Bolsonaro, mas muito mais, de um jeitinho um pouco mais doce, para passar a mão em todo mundo. Não seria um ótimo plano, Leonel? O Bolsonaro impeachmentado, o Mourão assume, revolta popular, muita manifestação. Então, as Forças Armadas têm que impor a ordem e um ótimo cenário para uma intervenção, né? E uma intervenção ainda, digamos, com detalhes democráticos, né? Porque respeitando a Constituição, como se diria, né? Você acredita? Chama de democracia iliberal, né? Ou existe um outro termo que eu gosto que chama democratura, que é uma mistura de democracia com uma coisa de exceção. Eu acho, Letícia, que como eu te falei da questão da República Brasileira ser um pouco... Aqui a gente é cheio de jabuticaba, tem coisas que só tem no Brasil. Então, assim, o presidente, ele governa, mas ele é limitado pelo Congresso. Tem gente que fala que o Brasil é um semipresidencialismo, mas não é verdade, porque o presidente tem poder de editar a medida provisória e a medida provisória fica valendo. Então, o poder do presidente não olhando por esse ângulo, limitado. Ele também não é ilimitado, mas ele também não tem pouco poder. Então, nós temos uma democracia com uma república presidencialista, isso está muito claro. Agora, em países que sofreram golpes brandos, como a Hungria, a Polônia, acredito que a Ucrânia também, são países mais ali do leste europeu, a Turquia, a Rússia, que está com Putin aí há não sei quantos milhões de anos, os sistemas são diferentes. Salvo o maior juízo, todos esses países que eu citei adotam ou semipresidencialismo ou parlamentarismo. E é mais fácil você criar democraturas em sistemas como esse. Porque é mais fácil, mas tem os dois lados que aqui para nós também facilitam um pouco. O Bolsonaro precisaria primeiro, ou o Mourão, precisaria primeiro de uma ampla maioria no Congresso, para pelo menos aprovar emendas constitucionais. Porque aí com a emenda constitucional aprovada você pode reduzir ou aumentar o número de ministros do Supremo, você pode aumentar ou diminuir o número de representantes no Legislativo, e tem um senador hoje, o senador Álvaro Dias é favorável para você reduzir uma quantidade X de senadores e de deputados, o que é péssimo para a democracia. Nós já temos uma disfunção de representatividade. Grande, São Paulo tem 70, 60 deputados, os estados do Norte têm 8, e isso já é completamente equivocado. Seriam necessárias mais cadeiras para que São Paulo fosse representado e menos cadeiras para o Norte, que tem uma população menor. O Norte nunca vai aceitar isso, que diminua o número de cadeiras dos estados do Norte. Então, ele já tem um problema muito grave. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte,
Então ele precisaria de uma maioria muito expressiva, algo em torno, nós temos 513, algo em torno de 400 votos por cima, ali, para usar, jogando um número redondo. E nenhum presidente da República tem esse número hoje. E é impraticável, enquanto nós tivermos essa quantidade alta de partidos, todos eles com assento no Congresso, que algum presidente venha a ter esse número elevado de parlamentares. É claro que você pode fazer acordo, você pode, sei lá, comprar os caras, você pode vender, sei lá, vender um ministério. Falar assim, você quer um ministério tal? Eu estou te dando, de porteira fechada, faz o que você quiser. Ainda assim, é um apoio condicionado. E a população cobra, enfim. Eu não acho que no Brasil de hoje nós estejamos caminhando para esse momento, como tem na Hungria, na Ucrânia, na Turquia, por exemplo. Mas é muito preocupante o que passa no Brasil. Nós temos uma escalada de autoritarismo. Nós temos um governo democrático com militares no governo. Até aí, tudo bem. Não fosse o fato de que os militares hoje atuassem como uma espécie de partido político informal. Então, eu não tenho ninguém do meu partido no meu governo, mas eu tenho os militares que me dão sustentação. Militares. Sim. E os militares são muito adeptos à questão da disciplina. Eles não vão desautorizar um presidente, causa um pouco de susto e de preocupação o silêncio deles em relação às declarações do presidente, mas, querendo ou não, ele é o comandante-em-chefe das Forças Armadas. E declaração de militar na reserva, olha, sinceramente, militar de pijama não aplica nada. Aquela nota do general Heleno causou todo aquele frisson. Ela é uma nota preocupante, sim, mas ela só foi endossada por generais da reserva. Depois que chegou a notícia de que o ministro da Defesa tinha conversado com os militares, eles estariam endossando a mensagem. Mas o general Pujol, eu nem sei se o nome dele fala desse jeito, porque ele quase nunca vem a público falar de política. Se não me engano, eu nunca vi. O Vilas Boas falava mais, mas esse não fala tanto. Ele não veio, não endossou nada, não declarou apoio nenhum. Nenhum general da ativa publicamente fez uma declaração favorável a golpe, etc. e tal. Porque, veja Por bem, enquanto, né? Imagine o ônus do país, no momento de pandemia, para as Forças Armadas assumir um governo desse. Bagunçado do jeito que está. Uma crise econômica, a maior crise econômica da nossa história, uma crise sanitária, com efeitos sociais devastadores. Militar nenhum vai querer assumir esse governo, eu acho. Deixa que os civis se virem. Será? Leonel, vamos... eu vi algumas perguntas aqui. Acho que já está na hora da gente passar para as perguntas. Ok. Tem uma aqui, para você. Você acredita em golpe militar hoje? Eu acho que você já falou bastante sobre isso durante a sua explanação. Vou dar uma resposta curta. Hoje eu acho que não. Mas nós temos que ficar atentos à escalada autocrática que o país está vivendo, a escalada de autoritarismo mesmo. Mas acho que golpe, aqueles da década de 60, não. Acho que isso... Tá, tem outra pergunta aqui, da Lígia. Gostaria de saber sobre a questão da aceitação popular do Bozo, porque na época do golpe da Dilma só tinha 9% de aprovação, e o Bolsonaro ainda tem 25%. Acho muito ainda. Sim. Também acho. É muito, e impede também a ação de impeachment, por exemplo. Sim. É difícil você abrir impeachment com um presidente com 25%, 30% de aprovação popular. Muito difícil. Ali ele teria que estar na casa de um dígito ou menos. Aí você me pergunta, mas por que o Temer não teve impeachment? Porque o Temer tinha governabilidade. Sim. As duas denúncias que foram para ele, que chegaram ao plenário da Câmara, foram barradas porque ele sabia dialogar com as forças políticas daquele momento, coisa que o Bolsonaro não sabe. Né? O Temer é uma raposa política. Ele sabe, ele foi presidente da Câmara 2 vezes, ele sabe muito. O Bolsonaro não tem essa artimanha, ele não sabe conversar. Está aprendendo agora na marra, mas não sabe. Bom, perguntas que eu consegui identificar foram essas. Então, o que você acha da gente falar um pouquinho sobre as perspectivas eleitorais para 2020? Você acredita que a eleição aconteça esse ano? O PSS sinalizou que sim, né? No Congresso está tendo um debate. Algumas pessoas falaram em adiar as eleições e os atuais mandatários continuarem no poder até 2022. Isso foi completamente rechaçado pelo Congresso. O Congresso falou que isso não vai acontecer em hipótese alguma, porque ainda que você tenha em muitos municípios prefeitos bons, que fazem um bom trabalho, que as pessoas digam, que ótimo, tomara que ele fique mais 2 anos, você tem prefeitos péssimos, que as pessoas querem mais é que se livrar dele logo, e é isso. E não caberia também, não há nenhum parâmetro constitucional para que isso aconteça, os mandatos são de 4 anos,
Você abrir uma exceção causaria todo um problema, até do ponto de vista jurídico mesmo. Existe aquela ala do Congresso que quer uma eleição casada, queria uma eleição de vereadora, presidente da República, tudo num só, com mandatos de 5 anos. A última proposta que eu vi era basicamente essa: 5 anos para prefeitos, governadores, presidentes, etc. Isso também seria péssimo para o Brasil, porque as pautas locais nem sempre se identificam com as pautas nacionais. Totalmente E a diferentes. eleição municipal, no meu ponto de vista, é a mais importante, porque é ali que o eleitor se identifica. É onde eu vejo na minha rua, a minha rua tem um buraco, eu preciso votar Onde em a alguém gente que vá mora, né? consertar Onde a esse gente buraco. vive, né, O Bolsonaro Leonel? não está nem aí para o buraco da minha rua. Sabe, os senadores não estão nem aí se está faltando alguma coisa ali na vendinha da esquina, se tem uma iluminação, lâmpada no poste que tá queimada. Então, assim, eu acho que, pelo que eu vejo, as eleições vão acontecer esse ano, no final do ano, dezembro, se nós não tivermos um problema mais grave em relação à pandemia, que eu acredito, também é uma opinião pessoal minha, que o Brasil não tem condições de garantir a segurança sanitária, nem de candidatos, nem de eleitores. Campanha você pode fazer aqui como a gente está fazendo. Sim. Faz um vídeo no Instagram, joga vídeo no Facebook, compartilha no WhatsApp, porque o WhatsApp hoje é a mania nacional. Você quer fazer as coisas andarem, joga uma fake news no WhatsApp que dá tudo certo. Com certeza. Então, assim, dá para fazer campanha, mas ainda assim política é relação. Você tem que ir na casa de alguém, você tem que conversar com as lideranças no interior. Sobretudo, muitas pessoas não têm acesso a esses veículos que eu estou te falando, de redes sociais. Então, assim, você tem que dar aquele tapinha nas costas, pegar a criança no colo, que é o que os candidatos adoram fazer. Então, assim, isso hoje em dia, em época de pandemia, é impensável. Agora vamos para a eleição em si. Você imagina a quantidade de pessoas numa fila de uma sessão eleitoral para poder votar. Sim, Isso é de uma temeridade como. gigantesca. Eu acho que o Brasil não tem condições de garantir a segurança sanitária dos eleitores e dos candidatos. É uma opinião minha, que eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral, que os parlamentares, etc., compreendam isso. Eu espero. O que pode acontecer? Nós temos eleições normais, como acontece sempre, com um índice de abstenção muito grande, muitas pessoas com medo de votar, e isso vai favorecer algum dos lados. O lado de conseguir mobilizar melhor a sua militância, vai para a rua e vai votar. Que lado você acha hoje que desrespeita as normas de segurança sanitária, que não está nem aí para as normas da OMS? Que lado você acha que vai sair da sua casa para votar? Com certeza. É muito grave. Bom, Leonel, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Acho que não apareceu mais nenhuma pergunta. Mas, assim, eu gostaria muito de agradecer esse momento, né? Esse tempo que você disponibilizou com a gente aqui para poder bater esse papo, falar um pouquinho de política, né? É um assunto tão... Eu gosto muito de política, né? Não sou estudiosa da política em si como você, né? Mas, assim, eu me identifico muito com essa questão de democracia, de coletivo, de pessoas, né? De política em si. Então, eu quero te agradecer e você está com a palavra para se despedir. Eu acho que o Brasil precisa de pessoas como você que se dizem interessadas pela política. Cada vez mais as pessoas estão descrentes com a política. Sim. E é natural que elas estejam. O Brasil passou por muitas turbulências nos últimos anos. Há muita indignação naquela ideia de que o político não faz nada. E eu estou no Congresso Nacional de segunda, não digo de segunda a sexta, porque lá só funciona mais de terça a quinta. Mas eu nunca vi mala de dinheiro rolando na minha frente, que se eu visse, eu ia pegar para mim. Talvez não. Mas, enfim, eu nunca vi nada de espúrio acontecendo. Tem muita gente boa no Congresso. Eu sei que você já teve contato, suas experiências na Câmara, talvez no Senado, no Legislativo Municipal, Estadual. Tem muita gente boa. Existe um corpo técnico muito competente por trás de cada deputado, de cada senador. Uma galera que trabalha muito. A grande maioria dos parlamentares estão lá para tentar fazer a diferença. Cada um tem o seu modo de ver o Brasil. Cada um deles tem ideias que eles acreditam que vão fazer o Brasil um lugar melhor. E nós não podemos perder nunca a esperança de que a política é que vai mudar esse país. Fora da democracia não há nenhum tipo de salvação. Pedir interferência militar é uma grande bobagem. A democracia, ela é uma frase do professor Matias Spector, da FGV. Ele fala que a democracia brasileira é frágil de origem. E é realmente, não só a brasileira, mas a democracia no mundo todo. Ela exige vigilância. Se eu pudesse dar um conselho para quem está nos vendo agora, eu sugeriria que fosse até o YouTube e pegasse o discurso do deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia
Constituinte, Sim. quando ele promulga a carta e faz um discurso que, para mim, é um discurso que te renova, que te dá É a democracia aquele de respiro verdade, que você né? precisa. Sim, e é um momento que o Brasil estava vivendo completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. É o reverso da moeda. Você tinha uma democracia vibrante, as pessoas querendo participação popular. Hoje em dia, todo mundo descrente de tudo isso. Então, o que nós precisamos é de pessoas assim como você. Me parece que você tem intenções de participar mais ativamente da política do seu município. Eu acho isso muito louvável. Acho que nós precisamos realmente de pessoas que estejam engajadas nos seus campos de atuação. Ninguém vai dar para representar todo mundo, mas Sim, com se você certeza. representar aquilo que você acredita com competência, com honestidade, já é um grande caminho, já é um grande passo. E a democracia brasileira só tem a fortalecer, e eu acredito que a democracia brasileira reside, é a nossa esperança, que ela resida em pessoas como você, que queiram ver ela cada vez mais forte e não esse frangar, esse problema todo que nós estamos vivendo aí agora, que é uma democracia estressada. Eu também não acredito, se você me perguntar, você acha que o Bolsonaro vai terminar o mandato? Acho, não vejo sinais ainda de que não vá terminar. Também Como eu te não. falei, as instituições não estão dando respostas Sim. a esse anseio popular, porque também não é fácil derrubar um presidente. Você não pode simplesmente, eu não gosto dele, eu quero que ele saia. Não é assim. Também não é o caso dele. Já existem muitos indícios de crime, etc. e tal. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a democracia ela é construída, é bloco a bloco. E a gente está perdendo isso, a nossa capacidade de construção. Então, nós precisamos de que cada vez mais pessoas queiram participar dos espaços de decisão, das arenas de poder, e essas arenas têm que estar abertas para essas pessoas poderem participar. Que bom. Agradeço imensamente, Leonel. Gratidão, tá? E estamos aqui, abertos para novas ideias, para o diálogo, porque democracia é diálogo, né? Não tem Sem como dúvida. ter democracia sem um diálogo, respeito principalmente também. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, boa noite, tudo de bom. Se cuidem, não, se puderem, fiquem em casa, essa quarentena tem que Sim, ser cumprida, isso está sério. Eu vi que teve uma morte suspeita aí, tem que tomar cuidado. Então, vamos ficar em casa. obrigada. Pessoal, boa Obrigado. noite. Eu agradeço todo mundo que acompanhou, que assistiu o nosso bate-papo aqui. E eu conto com vocês na próxima quarta-feira para a nossa próxima live. Quem tiver dicas ou que quer discutir algum assunto, manda mensagem aí no privado que a gente vai conversar. Obrigada, gente. Boa noite.